várias vezes eu já vi pessoas indo fazerem apresentações e elas geralmente começam assim: agora nós vamos apresentar os nossos indicadores. Pouco depois, quando ela está apresentando um valor, ela diz: esse índice quer dizer que, apesar dessas palavras serem parecidas, elas não querem dizer a mesma coisa. Índices e indicadores são coisas diferentes. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Desde já, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que nós temos sempre conteúdo bacana por aqui. Todas as terças e quintas nós temos videoaulas e aos sábados nós temos sempre vídeo extra. Sem mais enrolação, roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Tá falando com vocês aqui é o Luiz Henrique, sejam todos muito bem-vindos ao canal Produzindo. E hoje a gente vai diferenciar duas coisas que geralmente fazem confusão aí na cabeça do pessoal e que, sem perceber, nós acabamos que utilizamos uma terminologia errada. O que são índices e o que são indicadores? Bem, um indicador é um valor que representa um determinado aspecto quali ou quantitativo. Muitas vezes as pessoas acham que indicador é um aspecto qualitativo, ou seja, quando eu vou classificar um serviço como bom, ruim, excelente ou insuficiente, e eu trabalho indicadores quando eu estou tratando de aspectos quantitativos, notas ou valores específicos. O primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês é que os indicadores, eles podem ser tanto os valores quantitativos quanto indicativos. A questão do indicador é que ele é um valor ou um resultado de natureza absoluta, ou seja, ele por si só representa aquele aspecto em estudo. Ficou um pouco complicado? Bom, eu vou já esclarecer melhor para vocês. Mas, se eu vou classificar um serviço de atendimento na concessionária como insuficiente, bom, regular ou excelente, qualquer um desses valores que eu colocar, ele vai ser um indicador. Eu não tive que compilar outros indicadores para ter aquela informação. Aquilo é baseado na minha experiência, claro, dentro dos critérios que eu tenho para minha experiência. Da mesma forma, quando eu preciso medir a temperatura de um tanque dentro de um processo produtivo e esse valor me fornece uma informação específica sobre aquele processo, sim, isso é um indicador. Nós temos especialmente dois tipos de indicadores: indicadores para consulta e indicadores para a ação. Para nós entendermos o que é um indicador para consulta e um indicador para a ação, nós precisamos entender primeiro de qual ponto do processo produtivo nós estamos estudando. Porque um indicador, ele pode ser de consulta para uma determinada função e ele pode ser de ação para outra função. Um indicador de consulta é aquele na qual a pessoa que consulta aquele valor daquele indicador não tem autonomia direta para intervir sobre o resultado daquele indicador. Enquanto um indicador de ação é aquele na qual a pessoa envolvida tem total autonomia para intervir sobre aquele resultado. Vamos ainda falando do valor da temperatura do tanque. Eu, enquanto coordenador de uma determinada área, pode ser que aquele valor para mim seja um indicador de consulta, pois eu apenas consulto aquilo ou no equipamento ou no IHM, no computador que eu esteja trabalhando, e que aquela informação chega ali. Mas para o operador que talvez opera o termostato daquele tanque, aquele é um indicador na qual ele pode agir sobre ele, enquanto a mim só cabe conferir. Essa definição é importantíssima, uma vez que, à medida que nós vamos distribuir tarefas ou distribuir responsabilidades sobre um indicador de uma área, é interessante deixar bem claro sobre quais indicadores cada função tem atuação direta ou não. Agora, o índice é um valor resultado do conjunto de indicadores. Então, esses N valores absolutos e individuais para determinados aspectos, quando associados, nos geram o que nós chamamos de indicador. Como, por exemplo, nós temos o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. No Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos um conjunto de indicadores que, associados, nos entregam o valor desse índice. Outro exemplo de índice bastante conhecido aqui no nosso dia a dia é o índice de qualidade da água. O índice de qualidade da água, ele é composto por diversos indicadores de análises pontuais de valores de aspectos
diferentes da qualidade da água e juntos ele compõe esse valor macro conhecido como índice de qualidade da água. Numa fábrica que eu trabalhei, nós temos um índice de qualidade referente à qualidade físico-química do nosso produto. Para compor esse índice, nós calculávamos diferentes parâmetros, diferentes indicadores de qualidade físico-química do nosso produto e nós associávamos esses valores para compor esse índice X que indicava a qualidade físico-química do meu produto. Só lembrando que a composição do indicador não necessariamente precisa se dar por meio de uma multiplicação ou por meio de um procedimento de adição. O indicador pode sim associar valores quali e quantitativos, depende do procedimento de cálculo adotado. Como um índice é um resultado de um conjunto de indicadores, ele pode sim ser revisitado no seu padrão de cálculo. Muitas vezes nós podemos observar que o índice ele não retrata bem aquela realidade e aí o padrão de cálculo dele pode ser revisado, ou ponderando os indicadores que compõem aquele índice, ou ainda revisitando, vendo a necessidade da composição daqueles indicadores ou da adição de novos. Bem curtinho, mas bastante importante. Que tal você definir aí na sua organização, na sua empresa, no seu estágio, na sua empresa júnior, o que são indicadores e o que são índices? Que tal revisitar o padrão de cálculo dos índices? E melhor ainda, definir o que são indicadores de consulta e o que são indicadores de ação para as diferentes funções da sua organização. Se você quiser falar sobre índices, indicadores, com workshop ou com curso aí no seu evento ou na sua empresa, é só você entrar em contato com a gente aqui do Produzindo que a gente vai até você. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, mais uma vez não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar com quem você acha que precisa estar inteirado desse conteúdo. Nós temos sempre novidades por aqui. Lembrando que utilizando esse código aqui que está aparecendo do lado, você pode fazer o download de um material de estudo, um resumo exclusivo que a gente prepara para vocês. Não deixe de ficar de olho aqui no Produzindo, que nós ainda vamos mostrar como definir índices e indicadores a partir do mapeamento de processo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima e a gente sempre se encontra aqui no Produzindo.